noite a todos. Eu sou Lindy Barbosa, do Núcleo LB de Teatro. E hoje nós vamos fazer a nossa homenagem a este grande dia, que é o Dia de Reis. Pois é, eu resolvi este ano fazer uma homenagem com uma peça de William Shakespeare, Noite de Reis. Mas a história conta que essa peça foi encenada pela primeira vez, exatamente na 12ª noite após o Natal. Por isso, o seu nome original, The 12th Night, aqui traduzida como Noite de Reis, e que foi encenada também como a noite das festividades de Epifania. Sim, Epifania era a festa que convidava todos a irem para as ruas, a participarem dos banquetes e das danças e músicas locais, como o nosso carnaval. Mas é claro, também saudando aos 3 reis magos. Mas sempre teve aqueles que nunca gostaram das festividades. E na peça temos os personagens que representam justamente as pessoas que, independente de cor, raça, religião, estão sempre de mau humor e sempre focados nos seus próprios problemas. Então agora, queridos amigos, eu convido todos vocês a participarem dessa história, que, claro, será uma contação de histórias. Portanto, não teremos toda a história que seria narrada em 2 horas por uma peça shakespeariana, mas um compilado para entender a história desses personagens. Então, com vocês, Noite dos Reis. Era uma vez 2 irmãos que viajavam em um navio. Naquela noite, o navio veio a naufragar. Então, eles se separaram, mas foram parar exatamente na mesma ilha, chamada Ilíria. Ah, quem são esses personagens que participam dessa história? O Duque Orsino, sim, o Duque local da ilha de Ilíria. Viola, irmã de Sebastian, e que também se transforma em Cesário quando chega naquela ilha. Sebastian, o irmão de Viola, que na ilha é conhecida como Cesário. Temos também Olivia, que é uma grande dama de Ilíria da corte, muito rica, porém muito depressiva. Temos também o seu mordomo Malvólio, este, o mal-humorado da história, e que vai tentar ser animado por eles, Sir Toby e Mary, que são os criados da casa de Olivia e seres muito humorados, juntamente com o Sir Edward. Mas essa história começa exatamente assim. Era uma vez esses 2 jovens que, após esse naufrágio, foram parar na ilha Ilíria. Viola era uma jovem que estava muito entristecida, pensando o que pudera acontecer com o seu irmão Sebastian, que estava no mesmo navio, porém, infelizmente, ela tinha tido ele como morto pelo naufrágio. Mas Viola não havia perdido a esperança. E, para ficar naquele local, ela tomou uma decisão. Resolveu viver sob um outro personagem, Cesário. E sabe por quê? Porque Viola era uma moça da corte,
muito rica, junto com Sebastião. Então considerava perigoso se apresentar naquele local que desconhecia exatamente dessa forma. Portanto, criou a identidade de Cesário e foi logo arrumando um emprego com o Duque Orsino. O Duque Orsino era extremamente apaixonado por ela, Olívia. Ele era muito apaixonado por Olívia e, portanto, contratou Cesário como seu mensageiro. A função de Cesário era levar todos os dias mensagens de amor para a formosa dama Olívia. Acontece que Olívia vivia muito triste e havia feito uma promessa. Sim, devido à morte do pai e do irmão, ela decidiu que iria ficar 7 anos enclausurada sem nenhum amor. Não se casaria, não namoraria, não paqueraria, não iria estar cortejando ninguém durante 7 anos. E essa promessa Olívia estava cumprindo muito bem. Portanto, cada vez que Cesário chegava com as mensagens de amor, a moça não ligava e dizia que nada queria, sempre pedindo a ajuda do seu mordomo Malvólio, que também não achava nem um pouquinho interessante toda aquela paquera que rondava Olívia. Olívia não desconfiava de maneira nenhuma que Cesário era uma mulher. Mas Cesário, ao ler as cartas de amor que o Duque Orsino escrevia para a famosa dama Olívia, começou a ficar apaixonada. Sim, as palavras do Duque começaram a tocar o coração de Viola, que se apresentava como Cesário. A cada carta, o seu coração batia mais e mais pelo moço. Porém, ele tinha Cesário apenas como seu mensageiro e empregado. Enquanto isso, Olívia também ia ficando cada vez mais interessada pelo jovem Cesário, que todos os dias levava mensagens de amor para ela. Olívia começou a olhar de maneira diferente, esquecendo um pouco até as suas promessas. E sempre perguntava para Malvólio o que ela achava do moço. Malvólio, é claro, já ia sempre dizendo que nada de interessante havia naquele ser e que as mensagens de amor que o seu Duque Orsino levava não deveriam ser levadas em consideração. Eram sempre muitas críticas e mau humor. Mas acontece que havia esses 2 seres que eram extremamente animados e que tiveram uma ideia. Resolveram fazer com que Olívia pensasse que Malvólio estava interessado por ela. E Malvólio também iria pensar que Olívia estava interessada por ele. Coisa complicada, né? Pois é. E foi assim que eles fizeram. Escreveram uma carta em nome de Olívia. Mas a carta era meio absurda. Fazia declarações de amor e dizia para ele que, se ele também sentia algo por ela, deveria se apresentar de meias amarelas e cinta-ligas. Um pouco complicado. Malvólio, cada dia mais intrigado com as cartas que recebia, ficava pensando se realmente a sua patroa, vamos dizer assim, estava interessada por ele e resolveu fazer tudo o que as cartas pediam. Mas quando ele apareceu com a tal das meias amarelas e cinta-ligas, falando coisas que estava escrito na carta, mas que Olívia desconhecia, porque afinal de contas não era ela que levava a carta, ela resolveu pedir para que Malvólio fosse preso, porque ela começou a desconfiar que ele era louco.
E foi assim que aqueles criados acabaram prendendo Malvolio e deixando ele lá preso por algum tempo, e ele sem saber exatamente por que da confusão. Enquanto isso, todos se divertiam, inclusive o Sir Andrew, que também fazia parte daquele trio e gostava de ver para onde ele ia encaminhar daquela história. Acontece que um belo dia apareceu na ilha Sebastian. Sebastian também chegou à Ilíria? Sim, mas ele também tinha um pouco de receio do que é que iria acontecer se caso as pessoas daquele lugar soubessem quem ele realmente era. Portanto, ele também passou a se apresentar como uma outra pessoa, Rodrigo. Mas quando ele chega e vê Olivia, Olivia acha que está falando com Cesário e acaba pedindo para que os seus criados chamem um padre. E através do padre pede Sebastian em casamento, acreditando piamente que ele era Cesário. Lembre-se, Viola e Sebastian eram irmãos gêmeos, portanto havia sim uma semelhança entre os dois. E Sebastian, sem entender muito bem, mas muito curioso por aquela jovem ao qual ao primeiro olhar já despertou uma paixão, acaba cedendo e casando com Olivia. Mas quando Cesário aparece, Olivia, acreditando que estava casada com ele, surpreende com beijos de amor. Não podemos esquecer que Cesário era Viola na roupagem de Cesário, que, lógico, não quis saber daquelas intimidades e ela, sem entender, dizendo que como não se eles haviam se casado e ela havia também quebrado os votos dos 7 anos de luto que ela iria carregar. Cesário, tentando entender aquela história, resolveu conversar com o Duque Orsino, ao qual Viola era apaixonada. E queria saber o que é que exatamente havia acontecido, como assim a dama Olivia havia se casado. Orsino, sem saber que ela havia casado, entra em desespero. E é lógico que manda também alguns empregados para saber exatamente. Pronto, estava armada a confusão. Sebastian havia se casado com Olivia. Olivia, apaixonada por Sebastian, que acreditava ser Cesário. E Orsino, que com as suas mensagens de amor queria exatamente chegar a Olivia, também ficou desesperado. Mas como que aquele mal-entendido seria feito? Como? Com a chegada de Antônio, que era um contramestre que estava no navio em que foi naufragado e sabia exatamente da história de todos. Quando Antônio chega e começa a expor a situação, muitas coisas começam a ser entendidas. Acontece que Viola não consegue mais ficar escondida e resolve declarar o seu amor ao Conde Orsino, que se desespera dizendo: mas como eu posso me apaixonar por um homem? E é então que ela acaba por revelar a sua identidade secreta. Descobrindo que o seu irmão estava vivo, tudo ficou mais fácil. E aquela trama foi assim, digamos, se destramando, e cada casal foi ficando exatamente com o seu par. Olivia com Sebastian e finalmente Viola com o Conde Orsino. Acontece que no meio disso tudo havia uma pessoa que havia, digamos assim, sofrido uma certa injustiça. Tudo bem que ele era o mal-humorado da vez, mas Malvolio continuava preso, justamente por conta daquelas cartas. Conversando com Sebastian e com Antônio, Olivia chega à conclusão que havia realmente mal entendido e foi conversar com os seus empregados,
que também acabaram abrindo o jogo e dizendo que fizeram tudo aquilo para brincar um pouco com o Malvolio e para deixar ele assim um pouco mais bem-humorado, vamos dizer. E Malvolio acaba sendo solto. Enfim, nesta trama que acontecem diversas coisas na peça, todos acabam tendo um final feliz. Os casais acabam ficando cada um com o seu par e Malvolio acaba entendendo que determinadas brincadeiras não têm nada de mal, apenas querem trazer um pouco de humor para a nossa vida. E para comemorar, todos foram à festa de Epifania naquele ano seguinte. Feste, o bobo, resolveu dar uma mensagem a todos mediante aquela confusão, dizendo: eu não sou espirituoso, minha sorte é que é espirituosa. Às vezes provam que são uns bobos e que eu sou um bobo, mas sou um bobo até com um pouco de juízo em relação aos homens. Essa é a nossa mensagem desta linda peça Noite de Reis, que foi narrada bem resumidamente aqui para todos vocês. E se a música é de fato o alimento do amor, tocai a lânguida cadência que chega aos meus ouvidos, como som dos ventos pelo campo, transportando o perfume suave das violetas. Que todos nós tenhamos uma linda noite de reis e até o próximo ano. Que assim seja. Salve o dia de reis!